Oi, gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à nossa série de dicas do Panda respondendo a mais um comentário que foi feito aqui no canal. O comentário que eu vou utilizar hoje como ponto de partida para a nossa discussão nesse vídeo é o do Felipe. Olá, gostei muito do vídeo e me ajudou em um problema que estava tendo de visualização. Uma boa sugestão de conteúdo é como verificar se dois data frames são iguais. Muitas pessoas não sabem que existe o Pandas Testing Assert Frame Equal, que faz essa verificação de forma a evitar diversos problemas numéricos e tipos de variáveis. Segue abaixo a documentação oficial. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Felipe por essa interação, esse comentário foi muito pertinente e eu achei muito legal também que ele já passou o link da documentação. Significa que ele é um cara que já tem esse hábito, talvez ele seja até uma pessoa um pouquinho mais experiente, por já ter esse hábito de estar sempre olhando a documentação, porque às vezes as pessoas que estão iniciando negligenciam um pouco mais isso. E eu vou começar o vídeo então abrindo justamente o link da documentação do método Assert Frame Equal, para a gente explorar um pouco e entender do que ele está falando. A gente pode ver que, de fato, como o próprio Felipe já havia mencionado, esse método verifica se dois data frames são iguais. Left e right aqui ele está se referindo a esses caras aqui, que é os data frames que você passa para o método para ele verificar. E a gente pode ver também que existem outros parâmetros muito interessantes nesse método, como, por exemplo, um parâmetro que a gente pode indicar se a gente quer ou não que esse método ignore o tipo da coluna para identificar se os data frames são iguais. Vamos ficar com isso na cabeça porque isso é interessante. E assim por diante, tem muita coisa que dá para explorar. Então, mais uma vez, obrigada pela dica do Felipe. E aqui embaixo tem um exemplo. Em geral, na documentação, sempre embaixo aqui do Pandas tem um exemplo. Eu vou utilizar esse exemplo como ponto de partida. Então, vou copiar aqui, vou passar esse cara para baixo por uma questão de hábito. Vou aproveitar para já fazer a importação do Pandas aqui. Deu errado, porque esse underline aqui, embora seja uma documentação, pelo que eu entendi, verificando lá, ele não existe. Vou aproveitar para comentar aqui, isso aqui é uma forma de criar um data frame, né? Um data frame com valores aleatórios, ou que a gente deseje. Em geral, a gente não utiliza muito isso aqui, porque a gente utiliza conjuntos de dados reais. A gente geralmente importa esses arquivos no formato CSV direto para um data frame. Aqui a gente está utilizando data frames dummies, né? Com valores aleatórios. Então vamos lá. Para começar a testar esse método, eu vou verificar o que ele me diz quando eu comparo o df1 com o df2. A gente pode já olhar aqui, né? Que visualmente eles são quase iguais, exceto pelo fato de que esse número aqui está definido como um decimal e esse como um inteiro. Pronto. Aqui já tem um primeiro detalhe que eu preciso chamar a atenção, que é sobre o comportamento desse método. Esse método, quando você roda ele, os data frames são diferentes, ele lança essa exceção, ele dá esse erro, como a gente pode vulgarmente falar. Ele está falando aqui que os atributos são diferentes, porque no data frame da esquerda existe a coluna que é int e no da direita é float. Então ele identificou que os valores são iguais, a menos do tipo. E aí, então, eu quero ressaltar aqui o seguinte, isso aqui não é um erro que indica que a gente utilizou o método errado, e sim a forma que esse método foi implementado. Por quê? Esse método ele é do módulo de teste, e aí ele é feito para que você utilize isso nos seus códigos, inclusive no próprio Pandas, isso deve ser muito utilizado na implementação dos métodos, para você entender se você pode estar comparando esses dois objetos. Então, o comportamento dele é, não acontece nada quando está tudo bem, e lança uma exceção, esse erro, quando tem algum problema, ou que no caso aqui a gente está usando para dizer que eles são diferentes. E existem formas de você tratar essas exceções, esse é um tópico de programação um pouco mais avançado, mas que eu estou pincelando aqui para que vocês entendam. Então, quando a gente passa o mesmo data frame na direita e na esquerda, o método tem que nos dizer que ele é igual. E aqui, na forma como esse método é implementado, dizer que é igual significa não acontecer nada, beleza? Então, vou rodar para a gente confirmar isso. E é exatamente o que acontece. Não acontece nada. Outra coisa que eu vou fazer, então, é verificar se quando eu digo para ele comparar df1 e df2, mas eu utilizo aquele parâmetro de tipo e mando ele ignorar, então eu falo para ele não checar o tipo, o que ele faz? Agora ele não retornou nada, porque ele está indicando que os dois são iguais a menos o tipo. Um outro ponto que dá pra gente explorar é o seguinte, olha que interessante. Eu vou dizer que esse cara aqui é assim, 3.01, 4.02, 3.0 e 4.0. Vou rodar e vou perguntar o que ele acha se esses data frames são iguais.
e ele vai me dizer que eles são diferentes. Legal. Só que agora eu vou utilizar aquele parâmetro que indica a precisão. Então, eu vou dizer para ele usar apenas um dígito de precisão. E vou rodar de novo. Precise, aqui. E aí ele nos dá que são iguais. Por quê? Justamente porque se eu ignorar o segundo dígito, se eu olhar só para o primeiro, que significaria fazer isso, esses caras de fato são iguais. E aí eu vou voltar esse cara para int, para eu continuar a discussão. E aqui ele vai dar errado de novo, legal, não tem problema. Vou até apagar isso aqui. Ok. Eu vou criar um terceiro data frame, que é igual ao primeiro. Então, vamos lá, a gente vai olhar para ele, def3, def1. E eu vou usar o método aqui. Para verificar se eles são iguais, como eles são, ele deveria não me retornar nada, beleza? Legal. Tudo funcionando perfeitamente. E agora eu vou fazer a primeira modificação. Eu vou adicionar uma coluna no DataFrame 3. Vou adicionar uma coluna de inteiros. Olha só. Adicionado. Vamos ver o DataFrame 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Adicionei uma coluna do DataFrame 3. E eu vou pedir para verificar de novo se os DataFrames são iguais. O 1 e o 3. Já que eu adicionei uma coluna no 3. E são. E agora, tem dois tipos de pessoas aqui assistindo esse vídeo. As que entenderam por que isso aconteceu e as que não. E não tem problema nenhum se você não entendeu, porque é justamente essa discussão que eu quero fazer aqui. A questão aqui, pessoal, é o seguinte. Inclusive, antes de explicar, vamos olhar o df1, né, para ver se esse método não está muito louco. Quando a gente olha o df1, a gente vê que de fato são iguais, mesmo eu tendo adicionado a coluna no df3. E por que isso acontece? Porque essa atribuição aqui, quando eu digo que eu quero criar o df3 igual ao df1, o que eu estou fazendo é o que a gente chama de uma atribuição por referência. Primeira coisa é, como funciona essa questão de atribuição de uma variável? Vamos usar esse exemplo aqui. Eu estou criando um data frame, ou seja, um objeto que tem essas características na memória do meu computador. E eu estou falando que eu vou chamar esse objeto que foi criado na memória de df1. Então eu crio o que a galera que já programou em C, por exemplo, entende como um ponteiro, um apontador. Eu falo, toda vez que eu mencionar df1 no meu programa, eu estou me referindo a um objeto específico que está gravado na minha memória. Isso serve para quê? Para a gente poder reutilizar. Porque se a gente não der um nome para o objeto, ele vai ser criado em um lugar qualquer na memória e a gente não vai conseguir acessá-lo de novo. Quando eu faço isso aqui, df3 igual a df1, o que eu estou criando é um novo nome, ou seja, de fato eu estou criando df3, só que eu não estou criando um novo objeto na memória e dizendo para o df3 apontar para ele. Eu estou simplesmente falando que o df3, ele referencia a mesma coisa que o df1. Então, existe um único objeto na memória para duas referências, df1 e df3. E quando eu faço df3c recebe essa coluna, eu estou dizendo que o objeto para o qual df3 referencia, o objeto referenciado por df3, ganha uma coluna. E ele é o mesmo objeto referenciado por df1. Então, por isso, eles continuam sendo iguais. Mas nem tudo está perdido, porque existe uma forma de você fazer essa atribuição se você quiser criar um novo objeto na memória. Mas antes de eu te mostrar como fazer isso, eu quero propor mais uma reflexão, que é: faz bastante sentido que a gente não fique criando indiscriminadamente objetos iguais na memória. A gente realmente tem que sempre pensar se de fato é necessário criar esse novo objeto. Porque imagina quando a gente está tratando de um conjunto de dados muito grande, como por exemplo os microdados do Enem, que eu já trabalhei aqui com vocês. É um conjunto de dados que sozinho ele já tem dificuldade para caber na memória. Tem gente que não conseguiu abrir esse conjunto de dados. Então, não teria o menor sentido, na verdade, seria muito gravoso se a gente criasse uma cópia dele indiscriminadamente e realmente criasse dois objetos iguais daquele conjunto de dados. Não faria o menor sentido e não caberia mesmo na nossa memória. Mas, para os casos em que de fato a gente tem muita certeza que faz sentido replicar um objeto, existe a forma que é a seguinte: eu vou criar uma nova variável para não criar confusão, não vou substituir o df3, eu vou criar o df4. Eu vou fazer df4 igual a df1.copy. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. A gente tem df1, a gente tem df4. A gente vai perguntar para o método se eles acham que eles são iguais ou não.
E aqui a gente tem que lembrar que a gente não está perguntando para ele se são o mesmo objeto, a gente está perguntando se os valores são iguais e se de fato são. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai atribuir uma coluna para o df4, que eu vou chamar de D. Eu vou imprimir o df4. Legal. E eu vou pedir para ver se são iguais. E eles não são. Para tirar a prova, eu vou... E ele está, inclusive, indicando que um tem 3 colunas e o outro tem 4. Olha que bacana. E eu vou, para tirar a prova, mostrar para vocês quem é o df1, que não se alterou. Então, essa aqui é a forma de fato, fazer uma cópia do objeto DataFrame. Isso é o que a gente chama de hard copy, que a gente está explicitamente pedindo para fazer a cópia. Se a gente não colocar isso, o programa não vai fazer uma cópia, não vai criar um novo objeto, ele simplesmente vai criar uma nova referência para um mesmo objeto. E era essa discussão que eu queria fazer. Eu espero que tenha sido uma forma de vocês aprenderem algo novo. A gente aqui discutiu tópicos relativamente avançados, como hard copy, lançamento de exceções que utiliza nesse método. E, bom, eu espero que a gente possa continuar levando o nível da nossa discussão aqui no canal. Quem está acompanhando a série está dando um feedback muito legal, eu estou muito feliz com isso. Continue comentando, comentários muito bons, como esse do Felipe, de preferência, né, para a gente conseguir manter as nossas discussões muito bacanas. Então esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada, compartilha com alguém se fizer sentido, deixe seu like, deixe sugestões, deixa críticas também, é importante para o nosso trabalho melhorar. Muito obrigada e até a próxima!